Olá, pessoal! Mais um vídeo para o nosso canal. Toda a honra e toda a glória ao nosso único Deus, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Então vamos lá. Gostaria de pedir para vocês, por gentileza, que curtam o canal, compartilhem, dê um parecer aí abaixo nos comentários para que ele continue crescendo, para que mais e mais pessoas possam conhecer realmente o monoteísmo, como ser um Beninoa, tá certo? Eu sempre deixo abaixo na descrição do YouTube, do vídeo, o meu contato de celular para as mulheres que desejam participar dos grupos. Nós temos 2 grupos, um no WhatsApp e outro no Telegram. São grupos maravilhosos, abençoados pelo Eterno, Baruch Hashem. Cada uma ajuda a outra, interage. É muito importante nós ter essa interação juntas e curtirmos e aproveitarmos essa maravilhosa liberdade que o Eterno nos proporciona a cada dia, tá certo? Pediram para mim comentar sobre educação, que seja uma mulher, uma mãe, que venha falar sobre a educação das nossas filhas hoje em dia. Vou tentar falar um pouquinho para vocês, espero que ajude, um pouco que eu aprendi no meu aprendizado de mãe, vó, Baruch Hashem, e principalmente com o judaísmo, tá certo? Porque conforme a nossa busca com o Eterno, ele vai nos capacitando, nos dando entendimento, sabedoria, com muita humildade, e mostrando realmente rabinos e pessoas que começam a nos orientar, para que a gente possa conseguir, com a ajuda dos céus, ajudar os nossos filhos, ok? Então, primeiro nós vamos falar sobre crianças especiais. Hoje em dia é uma febre de criança autista, né? É estranho, porque na minha época não tinha isso. Então, não tem muito o que comentar, né? A ciência simplesmente colocou como autista, da onde eles tiraram isso, a gente também não sabe. Mas sabemos que, pelo judaísmo, são crianças especiais, são crianças que vêm para conserto também, mas são almas muito elevadas. E principalmente elas vêm para ajudar, porque imagina o que o autista tem para consertar, né? Mas elas vêm para ajudar os pais, né? Ou quem estiver criando, seus avós, enfim, é para isso que ela vem. Então, sinta-se honrado para quando você tem um autista na família, né? Não discrimine, não se desespere, porque é um teste tanto para você como aquele que é o autista que ele escolheu a sua família para você realmente ajudá-lo e melhorar principalmente, né, a vida dos pais, como estão a vida dos pais. Hoje em dia é muita correria, então assim, tudo correria em torno do dinheiro, né, do sucesso, em torno da sociedade, busca pelas coisas materiais, é muita exploração. E fica sempre de lado a educação dos filhos. Antes, na época dos nossos bisavós, avós, né, até a minha época, eu peguei uma época muito boa da educação, assim, foi uma época rígida, mas Baruch Hashem não me arrependo de nenhum momento, porque eu tenho uma educação muito boa, tive uma educação muito boa. Então, assim, os pais faltava muito tato, o amor e o carinho, mas ao mesmo tempo eles sabiam como educar, né? E hoje já é o extremo demais. Há muito amor, muito carinho, vou dar de tudo para aquele meu filho e estraga, e tá aí a geração praticamente estragada, né? Então, o que a gente deve fazer? É recomendável, já que, né, a gente não teve às vezes muita sabedoria para educar, tem dificuldade de educar autista, criança especial, enfim, paciência, né? O que nos falta para a nossa vida em tudo é a paciência. Nós sempre queremos imediatismo para ontem. E mais do que nunca, né, o Eterno vem nos mostrando, nos dando testes de paciência para saber educar. Tem autistas, né, de vários graus, agressivos, enfim. Então, como tratar essas crianças? Sabe, passar muito a mão na cabeça, tratar elas como crianças assim, ai, coitadinhas, não é o ideal, nunca foi. Não são coitadinhas, tá, gente, as crianças. Elas têm um diferencial diferente das outras crianças, sim, mas elas são super inteligentes. Então, a gente tem que tratar ela como adultos, com todo a mesma coisa que você educa o seu filho. Mas, claro, com muito cuidado, porque o autista, ele tem, dependendo do grau, né, ele tem coisas diferentes do que aquela criança que realmente sabe o que é certo ou errado. Então, se um autista é agressivo, claro, óbvio, você tem que tratar com o médico e procure colocar músicas, né,
boas, como Ana errou, ler salmos da idade da criança, um ano a mais, conversar com a criança. Se ela chega a te agredir, batendo em você, você simplesmente dê uma bronca séria na criança e não permita, assim, não agrida ela também, porque assim, ela não está entendendo, muitas vezes, até qual é a força dela, né? Sobre bater em você. Alguns autistas, assim, eles até batem sabendo que vai machucar. Então, você também tem que tomar a mesma decisão. Ó, gostou? Também as palmadinhas é necessária. Tira o que gosta, né? Procure tirar o que gosta com calma. E assim, procure dar muito atenção e carinho, mas não em extremo. Mas colocar essa criança para fazer tarefas. Colocar essa criança para que ela se sinta útil, porque no fundo, por mais o quanto você tenta subproteger a criança, ela se sente diferente de outras. E não é legal se sentir diferente, né? Então, para vocês terem uma ideia como o autista, ele é inteligente, tá? Eles estão para nos testar, para ver como é que a gente vai saber lidar com a situação de ter um filho autista especial, enfim. Então, a educação é primordial em todos os meios, né? Saber os limites da criança, mostrar o que é certo ou errado, repetidamente, se necessário for, sempre estar à frente de tudo, mas tudo com muita cautela, com autoridade, mas não agressividade, porque agressividade não leva a nada. Então, assim, o que acontece que eu observo, assim, é que tá tão longe hoje a educação, né? Os pais colocam os filhos no mundo, deixam a creche que crie, que cuide, o tablet, o celular, aí os vídeos, para que não precise ter esse incômodo, porque tá muita correria, é muita correria do trabalho, alguns estudos, aí tem que pagar aluguel, tem que comer, tal, tal. Então, assim, ó, sobrecarregam tudo de uma vez só, e as crianças, que é o mais importante, porque o crescer e multiplicar está na Torá, família é a base de tudo, muito mais importante de qualquer outra coisa, e fica sempre em segundo, terceiro planos. E acredito eu que o Eterno já permitiu para que você veja realmente o que significa família, o que significa ter filhos e comecem a saber educar essas crianças, né? Para que a gente comece a ter uma educação rica novamente e não defasada, não triste como se encontra aí por falta de atenção dos pais. Os filhos, eles mostram que são dentro de casa, fora de casa a mesma coisa, né? Realmente. Aliás, o que mostra o que está dentro de casa, como é o convívio dentro de casa, ele mostra fora. Então, a gente tem que procurar, de todas as maneiras, respirar fundo e ter paciência. E não revidar a criança com esse especial, revidar da mesma maneira, mas se impor, né, de uma maneira que a criança saiba que quem manda é ela, né? Não estrague o autista. Tem pais que eu conheço que estragam o autista por acharem que a coitadinha é vítima. Não é. Não é nada disso, tá certo? Quem permitiu, quem permite todas as coisas é o Eterno. O Eterno ama muito mais do que nós. Isso quero deixar bem claro aqui. Então, assim, ele não olha como coitadinho, vítima, nada disso. Então, a gente não pode olhar dessa maneira. E tem várias pessoas, crianças, vários adultos, agora os adolescentes especiais, que estão aí trabalhando normalmente, levando a vida, trabalhando no mercado, enfim. Então, geralmente tem uma educação normal, como todos os outros filhos. Mas quando você coloca a criança como, ela só gosta disso, ela só come aquilo, ela só quer aquilo, gente, você está sobrecarregando, você está subprotegendo a criança, faz mal para a criança, não é legal. A criança quer ser educada, sendo ela especial ou não, ela veio para ser educada. E está mostrando a sua fraqueza, né? Não tem que ser, gente, como quer, tem que colocar limites, né, na criança, ela tem que aprender. Então, assim, a criança é especial, né? Então, ela não tem que aprender nada. Então, nem tente levar para a escola, nem tente ensinar a criança nada, porque tem que ser a vontade dela. Não, ela tem que ter limites. Tem que respeitar a vontade, mas tem que ter limites. Não, não, e sim, sim. E quando você, desde pequena, que você vê isso, você tem que colocar isso como na educação do seu filho.
Agora meu filho já está com 6, 7 anos, não importa. Nunca é tarde para educar. Vai passar mais trabalho? Vai, porque estragou. Certo, gente? O autista, quando é cheio de vontade, quer as vontades, tem que ser como ele quer, a culpa é sua, pai e mãe. Você estraga. Não é fácil? Não é fácil. É bem difícil lidar com a situação, é difícil, mas se foi colocado para você, você tem capacidade para educar. Já vi várias crianças autistas especiais, são muito educadas, muito queridas, úteis, e não tem que ser como elas querem. São crianças pobres, que não tem que dar tudo o que quer, e também conheço crianças ricas também, que se contentam com o que tem. Então, assim, não fugiram da realidade de educação. Não trato a criança como coitada, tadinha, não vai ser, né? O que vai ser do meu filho futuramente? O que vai ser assim, gente? O eterno, é filho do eterno, ele que sabe, o futuro pertence a ele. Então, trate seu filho especial como uma criança normal. Claro que tem limitações, com certeza tem limitações, mas saiba educar da mesma maneira, com muita paciência. Não, não e sim, sim. Não como coitadinho e vítima, porque ele vai crescer como coitadinho e vítima, e aí a sociedade vai cobrar muito mais e a criança vai sofrer na escola, vai sofrer num trabalho, o que está acontecendo hoje em dia, ok? E as outras crianças, nossos filhos também, a gente tem que pôr limites, não tem mais limites. Muita pena, muito mimizentos, a geração muito mimizenta, a gente está ciente disso, que é uma geração muito mimizenta, mas que os pais vêm trazendo isso com os filhos, fazendo com que os filhos sejam mimizentos, porque os pais são mimizentos. Não tive uma família assim também, hoje eu quero dar tudo que eu posso para o meu filho, estragando. Porque a infância foi uma infância difícil, foi muito boa e difícil, e hoje eu agradeço porque eu dou valor a tudo, como tudo, e não tem essas burocracia. E, gente, sempre houve crianças especiais bem até antes de eu nascer. E elas foram criadas como tinham que ser criadas, entendeu? Então, claro, vai evoluindo, as coisas, a tecnologia vai descobrindo o que tem, o que não tem, mas são testes para ver realmente como é que os pais estão se saindo com crianças especiais. Não estraga seu filho especial. Não estraga o seu filho que tem um pouco de dificuldade, né? Coloque ele, como comentei com vocês, fazer as tarefas. Coloque a criança que ela se sinta útil e ocupada. Me ajuda aqui, vamos fazer aquilo lá, vamos plantar, vamos varrer juntas, sabe? A criança especial, ela exige mais atenção, então procure dar atenção educando e não fazendo a vontade dela. Isso vai ajudar muito na educação das crianças especiais, tá? Procure educar a criança normalmente dando atenção redobrada, mas não fazendo a vontade dela, ok? Novamente estou repetindo. Isso é muito importante, é fundamental para os nossos dias atuais, mais do que nunca. E aí a criança vai ser uma bênção, sabe? Vai evoluir e vai entender realmente o que ela tem que fazer. Salmos da idade delas, ensina ela a fazer as rezas, que é muito importante, ensine a criança o que pode, o que não pode, coloque músicas gostosas para ela ouvir, para que acalme ela. A criança, né, tá ali nervosa porque quer uma coisa ou outra, coloque músicas, reze com a criança. Eu vou dar aquilo porque ela quer aquilo. Eu vou comprar aquilo porque quer aquilo. Gente, por favor, nem sempre a gente tem algo para dar que a criança queira. E você já se perguntou por quê? Não. Então não tem que fazer as vontades da criança porque ela precisa disso e aquilo. Eu ouço muitas pessoas, muitas clientes minhas que falam, não, fulano, ele tem que comer aquilo porque senão ele fica nervoso. Que nervoso. Se está se tratando, trate, converse, sabe? Eduque. Educação é o que falta nesse país. Educação é o que falta nesse mundo, hoje em dia. A falta de educação é enorme. E aí está a prova dessa geração complicada, geração mimizenta, geração fria, que quer tudo, porque como foi criado só um ou dois filhos, e os pais, né, viveram aí se ralando para dar o que podiam, até o sangue para os filhos, que ninguém dá valor quando é de graça. Olha o que é, olha qual a retribuição.
Então, assim, ó, se você não sabe se impor e dar educação e limites para o seu filho, é óbvio que ele não vai fazer isso com você quando você ficar mais velho, entendeu? Então, tudo para esse mundo tem que ter equilíbrio, tem que ter limites e tem que ter educação. O respeito, não importa quem seja, é fundamental. A gente ensina um cachorrinho, a gente ensina um animal, né? A gente ensina um animal o que pode, não pode, né? Faz as necessidades desse lado, come desse lado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, um bichinho, tá? Que é super irracional. Ele obedece, ele faz. Como limitar um ser humano, né? Com a alma espiritual, formado pelo Eterno, é, é racional, limitar como coitado ou fazer a vontade dele. Então tá muito errado nesse sentido, né? E aí que tá. Você tem que aprender a educar, né? Não tem mais, ninguém mais tem paciência para educar. Então, nós temos que aprender a educar. As crianças estão vindo para serem educadas e não mimadas. Não dá certo, ok? Isso serve para vovós, como eu também. Mimam bastante meu netinho, amo ele de coração, um amor inexplicável, só quem é avó que sabe. Mas eu limito ele quando tem que se limitar. Se precisa dar uns tapas na bunda, eu dou uns tapas, falo com autoridade, sem berrar, mostro quem manda, tiro o que ele gosta. Então, assim, e ele sempre tá querendo ficar comigo. Então, a criança, quanto mais você se preocupa e mostra para ela que você quer educar ela e ama ela, mais ela vai ser agradecida, mais ela vai estar perto de ti. Seja quem for, toda e qualquer criança, todo e qualquer juvenil, todo e qualquer adolescente. Eles chamam a atenção porque alguma coisa está errada dentro do lar. Seja com o pai, seja com a mãe. Então, procure ver realmente o que está acontecendo e procure ajudar essa criança, tá? Porque aí sim, se o lar está realmente todo equilibrado, que claro, é difícil um lar equilibrado, mas o pai e a mãe estão juntos, estão tentando fazer a vida acontecer, estão tentando dar certo. Se eles tiverem o mesmo equilíbrio e paciência, não tem o porquê dessa criança ser uma criança revoltada, uma criança cheia de mimos, seja ela especial ou não. Entenderam? Então a necessidade é educação. Mostrar o eterno, mostrar que existe um Criador superior, onde a criança também tem que aprender a temer. Temer é respeito, não medo. Temer eu temo, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero prejudicar a quem eu amo. Então, a criança tem que ser educada para isso, entenderam? Não como aquilo como a gente foi educado nas doutrinas aí afora, não. Porque daí já vem partido por medo, e já aí mexe tudo com o emocional da gente, enfim. Mas a criança temer, respeitar, né? E saber que existe um Deus, um Criador dos céus e da terra, né? Que criou, que está junto dela. Sempre falar coisas boas, sempre falar do eterno, sempre falar coisas positivas, sempre. E principalmente, gente, eu aprendi, quando a criança está dormindo, você fala no ouvidinho dela. Fala no ouvido dela porque a alma assimila tudo. Então fala coisas boas para ela. Ela é uma criança muito importante, muito especial, muito amada, muito querida. A criança que não veio ver esse mundo sem você desejar, assim, veio, né? Quantas mulheres têm, assim, uma criança, eu não queria ter tido e fiquei grávida, enfim, ou não era aquilo que eu queria, enfim. Então, a gente tem conceito para tudo. Fale no ouvidinho da criança que é muito amada, muito desejada, muito querida, muito especial, que está muito feliz porque ela ajuda, porque ela colabora, pensamentos bons, positivos, que amanhã ela vai acordar muito bem, porque ela tem o Criador dos céus e da terra, porque ela tem a mamãe e o papai que amam ela, ou os irmãos, enfim. Seja, gente, esse aqui eu tô falando de geral, tá? Dos filhos em geral. Os filhos que são especiais, todos são especiais, mas vocês estão me entendendo, as crianças que são especiais e as crianças que elas não têm nenhum problema de emocional ou nada de especial, assim, com dificuldade, né? Coordenação motora, dificuldade, enfim, como autismo, né? Down, enfim. Então, fale para elas sempre, no ouvidinho delas, porque a alma assimila tudo.
E aí ela vai assimilando todas as coisas boas e positivas, e aí vai consertando, e aí vai querendo cada dia mais melhorar, mesmo que seja pequenininha, tá? Porque como foi falado, o Rabino Dor Leontar, ele gravou uma paraxá, achei muito linda, que ele falou que tem um anjo que fica a gente já sabe que tem um anjo que fica 9 meses falando da Torá para todos os seres vivos, todos os seres humanos, aliás. 9 meses no ventre, ou 7 meses, enfim, a criança, né? A época que a criança vai nascer. E quando ela sai, ele simplesmente bota a mão aqui, aperta, e aí onde tem a nossa marquinha aqui, e aí a criança esquece. E esse anjo é a Laila, que se chama, né? Então, o que acontece? Quando a gente retorna para o destino que foi nos colocado, vai muito bem. Mas a gente tem livre escolha. Às vezes a gente vai para lá ou vai para cá, e aí a gente, né, começa a cair, a levantar, passa trabalho. Mas a gente vai voltando quando a gente busca o eterno. Mesma coisa a criança. Se você tem a oportunidade de ensinar desde já a criança a relembrar o que o anjo falou, Baruch Hashem. Só tende a crescer, a acrescentar alegria para essa criança, para essa alma e para sua família. Espero que vocês tenham entendido. Espero que realmente vocês consigam lembrar de que sem o eterno a gente não é nada, que o eterno está nos capacitando, que a educação é muito importante e que o Eterno ama muito mais os nossos filhos do que nós, sempre. Que o Eterno continue nos abençoando, nos protegendo, e que o Eterno nos conceda uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau para vocês.